Graça e paz, amados. É com grande alegria que estamos aqui para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E somos gratos a Deus pela sua graça e misericórdia de poder aqui estar para a sua palavra anunciar. E hoje estaremos com o tema Melhor a verdade que sara e gera vida do que a mentira que adoece e mata. E para examinar as Escrituras, estaremos vendo o livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Amados, a verdade, apesar de nos trazer feridas e cicatrizes em nossa alma, traz consigo, igualmente, uma verdade espiritual a ser aceita e seguida, enquanto que a mentira, que até nos afaga e agrada, gera aos que a seguem a eterna morte espiritual. Amados, à luz da Bíblia, melhor é ouvir a verdade que nos confronta, nos ofende, nos fere, porém que pode vir a nos despertar para a realidade que nos aguarda, para que ainda em tempo venhamos a mudar de caminho, mudando assim aquela realidade catastrófica, do que ouvir uma mentira que até nos agrade, afague o nosso ego, alegre a nossa alma momentaneamente, mas que nos manterá anestesiados em relação à nossa realidade condenável e destrutível eternamente. No livro de Provérbios, no capítulo 27, versículos 5 e 6, está escrito assim: Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo expressou este sentimento declarando assim: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse assim agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esta afirmação do apóstolo Paulo está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Amados, uma das características visíveis de um servo de Cristo, de um servo fiel, de um discípulo útil ao reino de Deus, é dele ser verdadeiro em relação àquilo que prega e àquilo que vive. E quando ele isto faz, tende a favorecer a vida daqueles que o ouvem, pois o Espírito Santo, com certeza, irá trabalhar na vida daqueles que estão a ouvir, por meio daqueles que estão a anunciar com verdade a verdade de Deus. Entretanto, quando aqueles que ouvem não atentam para a pregação do Evangelho, negligenciando ouvir, examinar e discernir, terão perdido a grande oportunidade do seu despertamento ainda em tempo para arrependimento, para buscar então o perdão e a salvação. Onde e quando despertarmos, não haverá mais tempo e nem condições para mudar o caminho, e principalmente o destino já determinado por nós mesmos, através de nossas escolhas baseadas nas mentiras deste mundo, onde nunca demos ouvido à verdade de Deus, para que assim tivéssemos um outro parâmetro para examinar e confrontar. Aí está a necessidade de pregarmos o Evangelho, a verdade absoluta de Deus em tempo e fora de tempo, para que todos, sem exceção, tenham este novo parâmetro, tenha esta nova linha de raciocínio e pensamento, para que possam examinar e então verificar e constatar se o caminho que estão seguindo, se a filosofia que estão ouvindo e tomando para si como norte de suas vidas, realmente está de acordo com o fim do qual eles desejam ter e esperam ter um dia, principalmente após a sua morte física, a sua morte terrena, a sua morte neste mundo. Pois em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amados, é necessário sabermos decidir agora enquanto estamos vivos, pois após a nossa morte
as nossas obras, as nossas escolhas já terão nos dado o destino pelo qual nós escolhemos findar. E desta forma, amados, então se tornando impossível retratar o mal que nos sobreveio como consequência da mentira que recebemos como verdade em nossas vidas, onde a transformamos como a nossa verdade subjetiva, negligenciando assim e até mesmo desprezando por completo a verdade absoluta que é Deus e o seu testemunho verdadeiro e eterno para com toda a humanidade. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Amados, pensemos nisto, e fiquemos com o conselho sábio das Escrituras Sagradas, que dizem assim, em Eclesiastes 7, versículo 5, melhor é ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir a adulação dos tolos. Amados, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel e ela é digna de toda confiança e de toda aceitação. Isto está escrito na Bíblia. Isto foi dito por Paulo quando estava a exortar o seu irmão, o jovem pastor Timóteo. E amados, nós precisamos crer que tudo aquilo que Deus determinou que aconteça, irá acontecer. Nós precisamos crer que a partir do momento que Deus findar a história da humanidade, como Ele já decretou que isto um dia acontecerá, todos nós estaremos diante dEle para sermos julgados e participantes da sua decisão eterna. Pois aqueles que estão em Cristo participarão do tribunal de Cristo, mas não mais serão julgados para condenação ou salvação, mas sim para a questão de galardão, enquanto que aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador serão sim julgados para a sua condenação eterna, onde as suas obras, onde a sua incredulidade os guiará direto para um poço de tormento eterno, onde foi criado somente para o diabo e seus demônios, e jamais para o homem. Porém, muitos, por preferirem a mentira de Satanás, ao invés da verdade de Deus e de Cristo que veio a nós para nos revelar esta verdade, decidiram então, por si só, por si mesmos, este caminho, esta destruição, esta condenação eterna. Amados, eu oro a Deus para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração, na mente, no espírito de cada um daqueles que estão a ouvir estas pequenas reflexões, para que este momento na eternidade venha a fazer com que muitos despertem e venham a passar verdadeiramente não só um momento na eternidade, mas toda a eternidade juntamente com o Pai eterno, com aquele que nos salva e nos torna filhos, para nesta eternidade permanecermos com Ele. Amados, oro também para que Deus nos dê vida, saúde, ousadia, confiança, para continuarmos a anunciar o seu Evangelho e para podermos também retornar em breve com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Deixo aqui agora o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida. E também a saudação com a graça e a paz de Cristo Jesus. E que o Senhor seja com todos nós. Amém.